Bom dia, vamos para mais um estudo, vamos nos conectar com a espiritualidade para que nós possamos fazer esse estudo e nós possamos estar sempre protegidos por essa espiritualidade que está aqui junto conosco. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui nesse momento que está nos auxiliando nesse estudo, agradecido por essa oportunidade de estudar, aprender e evoluir. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Vamos então para a pergunta 671, que é a seguinte. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, é terminarem o mais possíveis os que nos partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificar seus semelhantes? Aí eles respondem o seguinte: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda, ame cada um seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Por que então há de fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhes testemunharam os atos, como pretender que creiam nessa palavra de paz? Quando lhe ida levá-la de espada em punho, eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçarmos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. Em vossas maiorias, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como querereis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando dementis que os atos, as doutrinas que pregais? Então, meu irmão, olha só, aquelas guerras santas, cruzadas, templários, aquilo foi tudo da mente humana, aquilo não foi nada relacionado a Deus, que Deus jamais iria querer um contra o outro, jamais ia querer guerra entre eles, ao contrário, ia querer amor, paz, compreensão, né? Então, quando a gente vê aí, a gente fica até triste de certas religiões, uma guerreando contra a outra, a católica contra a evangélica contra a católica contra a umbanda contra... Entendeu? É uma coisa absurda. Porque, afinal, todo mundo procura o quê? O mesmo Deus. O mesmo Deus de amor, de compreensão. Só que ninguém é obrigado a aceitar como cada religião, vamos dizer assim, como cada religião ela tem seus fundamentos, né? Ou seja, como cada religião ela tem a sua forma de agir e de pensar. Mas no fundo todo mundo vai o quê? Procurando o mesmo Deus, porque Deus é único. Não existe um Deus para a Umbanda, não existe um Deus para a igreja evangélica, não existe um Deus para a igreja católica, não existe um Deus para o hinduísmo, não existe um Deus para nada, é um único Deus, só que com nomes diferentes, né? Você vai para a igreja católica, é Deus, né? Você vai para outra igreja, é Javé. Você vai para outra igreja, é Jeová. Você vai para outra igreja, é Deus Todo-Poderoso. Você vai para alguma religião, é Olorum, né? É Zambi, né? Então cada um chama de um jeito. É a mesma coisa. A família me chama de Dudu, outro me chama de Eduardo, outro me chama de Luiz, outro me chama de Revel, mas eu sou uma única pessoa, uma única personalidade. Mas cada um me chama de um jeito. Aí quer dizer que eu sou um para um e sou outro para outro? Não, é tudo uma coisa só. Então a gente precisa entender que a religião, né, não existe essa separação. Aliás, para Deus não existe separação. A religião, os homens que separaram. E no fundo, estão procurando o mesmo Deus. Ok? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo, por essa explicação, e que nós possamos nos atentar para servir, para fazer o bem, para ajudar, né? Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente está se ajudando a nós mesmos, ok? Então vamos lá.
Bons Espíritos presente aqui, muito agradecido por esse estudo, agradecido por essas palavras, agradecido por essas intuições, muito agradecido. Que nós possamos estar sempre aqui ajudando nossos irmãos, tanto desencarnados como os encarnados, como nos ajudando também. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.